Toda a gente gosta de opinar. Pior do que as crianças são os graúdos. Vamos trocar o sono por miúdos. Olá a todos, bem-vindos ao podcast Sono Trocado por Miúdos. Depois do sucesso da primeira temporada, damos continuidade com a segunda temporada, dedicada a temas fundamentais na área do sono, desde a gravidez à adolescência. Sendo este um podcast onde o senso comum é posto de lado, teremos os melhores especialistas em sono na infância e adolescência a clarificar os temas mais relevantes nesta área. O podcast mais desejado por todos os pais, crianças e jovens que gostam de dormir. Hoje temos connosco a senhora enfermeira Andreia Soares, enfermeira mestre em saúde materna e obstétrica, sendo dedicado o seu estudo à área da amamentação. Pós-graduada em sono na infância e adolescência na Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa de Lisboa e especialista em sono pediátrico pela Universidade Europeia Miguel de Cervantes. Muito obrigada, Andreia, por ter aceito o convite em participar neste podcast e por trazer um tema que ainda não foi abordado neste projeto, que é o sono do bebê antes do nascimento. E sendo a primeira convidada da área da enfermagem da saúde materna e obstétrica, uma área muito relevante na enfermagem, parece-me que importa falarmos sobre os cursos de preparação para a parentalidade. A evidência científica, os estudos atuais, dizem-nos que a área do choro e do sono, nomeadamente a privação do sono do casal, mais eventualmente da mãe, tem um impacto grande, não só no bem-estar da mãe, no bem-estar do casal e eventualmente também aqui um indicador de depressão materna. Sabendo nós destes fatores, os nossos cursos de preparação para a parentalidade dão um foco importante nestas duas áreas do choro e do sono, mas mais propriamente na área do sono, para preparar o melhor possível os casais para o desafio do sono do bebê. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para poder falar sobre um tema que é querido pelas pessoas, pelas famílias e pelos profissionais de saúde, que é a área do sono na infância e na adolescência. E respondendo assim à sua pergunta sobre a questão das intervenções em grupo, no domínio da preparação para a parentalidade ou até mesmo da adaptação à parentalidade, quando já é feito no âmbito do pós-parto, são áreas que eu acho que há cerca de 10 anos atrás eram muito pouco faladas ou quase nunca faziam parte dos grupos de temáticas incluídas nestas sessões de intervenção em grupo. Mas eu penso que há aqui um interesse por parte das pessoas e uma capacidade também de resposta profissional para que cada vez mais estas temáticas integrem então o grupo de temas deste tipo de sessões. Eu confesso que quando comecei a trabalhar nesta área, na área da adaptação e neste caso da preparação para a parentalidade, eu confesso que não era um tema de todo, nem o choro, nem o sono. Eu lembro-me que na altura tive a oportunidade de trabalhar nesta reformulação de temáticas que eram incluídas nestas intervenções e esses foram dois temas que foram começando aos pouquinhos a ser mais abordados. Hoje em dia, na unidade local de saúde onde eu trabalho, Póvoa de Varzim e Vila do Conde, isso já é uma realidade, tanto no pré como no pós-parto imediato. Existem um grupo de intervenções em grupo que trabalham a parte da preparação para o parto e parentalidade e na parte da parentalidade o choro e o sono são abordados. Portanto, com o objetivo de ajudar a construir expectativas realistas sobre aquilo que é esperado do sono nos primeiros meses de vida, para que haja também uma adaptação mais favorável à parentalidade. Porque é que surge a necessidade de existirem estas intervenções em grupo? E sobre isto nós também poderíamos falar um bocadinho, que é, nós cuidamos de forma igual pessoas que têm necessidades que não são iguais. Nós temos preparação que é feita em grupo com pessoas com necessidades muito diferentes neste âmbito. E talvez a importância de, no futuro, estas intervenções em grupo terem aqui uma avaliação primária para se fazer uma adaptação de conteúdos para aquilo que são as necessidades das pessoas. Mas nestes moldes e da forma que é feito atualmente, incluir estes temas parece-me preponderante em todas as unidades de saúde que prestam este serviço. E surge a necessidade das pessoas aprenderem um bocadinho mais sobre isto também para conseguirem fazer com que a sua adaptação neste ciclo de vida, o tornar-se pai, tornar-se mãe, seja mais fácil, seja mais simples
E quando nós passamos por algo que nós nunca vivemos, nós sentimos essa necessidade, a necessidade de ir procurar informação, a necessidade de nos munirmos de todo o tipo de recursos que possam ser facilitadores desta adaptação. E quanto mais a expectativa em torno daquilo que nos espera é realista, mais fácil é viver este tempo. Mas concorda comigo quando afirmo que há muitos cursos ainda de preparação para a parentalidade que não abordam o tema do sono? Sim, é verdade, e eu conheço algumas realidades onde isso acontece. Isso leva a que muitas vezes as pessoas acabem por procurar esse tipo de informação até no âmbito das suas consultas. Recordo que várias vezes, no âmbito da consulta de saúde materna e obstétrica, as grávidas perguntam sobre esses temas, querendo saber um pouquinho mais, e porque realmente quando abordaram determinada sessão no âmbito da preparação para a parentalidade, foi dado ali um cuidado um bocadinho mais específico, mais focal, se calhar nos cuidados mais instrumentais. A troca da fralda, o banho, que também são importantes e que são coisas que, para quem nunca fez, portanto, causa alguma ansiedade, não é? Perceber que temos um bebê à nossa frente que depende dos nossos cuidados para tudo e que nós temos que ser capazes e aptos e que não há muito por onde falhar, ou pelo menos que nós não queremos falhar. Mas estando identificada esta parte do sono e que tem um impacto grande, porque é que será que ainda há cursos que não dão um foco importante a esta área? Eu sou sincera, eu acho que também há aqui uma lacuna naquilo que são os percursos académicos dos profissionais. Eu não falo apenas sobre a licenciatura em enfermagem, eu falo um bocadinho de forma transversal a todos os grupos profissionais. Se nós formos observar aquilo que são os conteúdos das licenciaturas na área da saúde, existe uma predominância de alguns temas muito importantes, mas este não é assim tão relevante. E nós podemos observar alguns programas curriculares, nomeadamente na área da saúde materna, saúde infantil e na área médica. Eu penso que isto também é um bocadinho transversal. Pelo contacto que eu vou tendo pelos profissionais, isto é uma necessidade que os pais nos trazem, mas muitas vezes que nós, enquanto profissionais, não conseguimos dar resposta. Porque não temos os conhecimentos, porque não fizemos formação suplementar para dar essa resposta. E muitas vezes depois também se perpetua aquela questão de bem, não dorme tão bem, se calhar é mesmo assim, se calhar temos que esperar, e às vezes entramos aqui um bocadinho por não sabermos dar resposta também às necessidades das pessoas que nos procuram, acabamos por fazer com que aquele problema parece que não existe naquela família, ou pelo menos só nós não sabemos dar a resposta mais adequada. E vamos empurrando. Até que a criança cresce, e às vezes estes problemas na infância de sono, eles perpetuam-se durante alguns anos. Durante principalmente a primeira infância, mas depois vão-se normalizando e a maioria das crianças depois acaba por dormir bem, e aí depois já podemos falar de outras questões, nomeadamente a relação que a criança estabelece com o sono, a forma como é conotada, a criança que parece que nunca gostou de dormir, que nunca dormiu bem, quando na verdade se calhar não era nada disso. Mas pronto, depois... E começa a haver também estudos que relacionam, portanto, esta intervenção no pré-natal, portanto, antes do nascimento, e o padrão de sono nos primeiros meses de vida. Quais são os ganhos que o bebê pode ter em termos de padrão de sono se houver esta intervenção precoce, e que consequências é que o bebê e a família podem ter se a intervenção, a informação partilhada sobre sono só for partilhada quando houver um distúrbio já instalado? A informação atempada, prévia, quando é dada no momento da gravidez, eu acho que nós temos ali um campo muito bom para trabalhar esta área. Porquê? Porque quando nós estamos grávidos, nós estamos sedentos de conhecimento. Nós queremos aprender muito para prestar os melhores cuidados aos nossos filhos. E estamos à partida mais disponíveis também. Muito mais. E uma das coisas que eu até partilhava consigo há um bocadinho era a experiência de quem faz intervenção em grupo na gravidez versus na adaptação à parentalidade, quando a gente encontra a família já depois do bebê nascer. E se fala exatamente sobre estes temas, porque por acaso na unidade onde eu trabalho isto também é realidade, ou seja, nós falamos sobre isto no pré, no tempo gravídico e depois no pós. E é muito diferente a disponibilidade que as pessoas têm para nos ouvir, para conseguir moldar um bocadinho aquilo que é a sua expectativa. Então eu acho que quando nós temos informação prévia, isto vai facilitar a forma como eu me adapto. Uma das questões assim, que mais me marcou recentemente foi uma família que eu tive a oportunidade de atender e que a dada altura, na consulta, me dizia
que estava à espera que houvesse uma estratégia mágica para que um bebê com 1 mês ou 2 conseguisse dormir muito bem e dormir pousado no berço e durante imensas horas. E quando eu dizia àquela família que estavam a fazer tudo bem, era o que é suposto. Um bebê dessa idade não faz normalmente algo desse género, como me estão a descrever. A dada altura, na consulta, portanto, a pessoa chora de forma muito emotiva e aquilo tocou-me, porque eu pensei muitas vezes, seria importante se calhar esta pessoa na gravidez ter tido esta informação, porque a expectativa que ela tinha era de que de facto aquele bebê com 1 mês ou com 2 tinha um problema e que tinha que ser resolvido, e na verdade não era nada disso. Era um bebê com as características de sono adequadas àquilo que é a sua faixa etária. Então é importante trabalhar nisto atempadamente, para que depois não haja uma frustração excessiva, não haja um olhar para o bebê de este bebê tem que ter aqui alguma dificuldade, algum problema, isto não pode ser normal, quando na verdade aquilo é o padrão normal. Daí também eu acho que uma coisa muito importante é saber transmitir a informação às famílias, porque uma coisa é eu dizer que um bebê recém-nascido pode dormir 16 horas, e isto, para quem ouve a informação, é muito tempo, então eu vou ter tempo para muita coisa, 16 horas, se o dia tem 24. Mas a verdade é que são 16 horas muito partidas, muito fragmentadas. E um bebê com 1 mês ou com 2 que acorda a cada hora e meia ou a cada 2 horas, isto é um padrão de sono que é normal. Portanto, o bebê não tem nada de errado e aquela família também não tem nada de errado. E eu acho que é importante normalizar aquilo que é o comportamento do bebê na sua faixa etária e aquilo também que é o atendimento dos pais. Às vezes não ter tantas regras, às vezes não se limitar tanto. E eu acho que aqui podemos fazer a diferença na área da saúde materna e obstétrica quando trabalhamos de forma atempada e quando, na altura própria em que nós temos os olhinhos e os ouvidos mais para nós, podemos transmitir essa informação, dar-nos a informação da forma correta. Porque ainda se ouve muito aqueles mitos de não deixe colo nestes primeiros meses, porque depois fica habituado, começam logo a colocar na cama para trabalhar o mais precocemente a autonomia. E isso depois também os pais, quando não têm informação dos profissionais de saúde, depois acabam por ficar muito ansiosos com essa informação. Sem sombra de dúvida. Há alguns comportamentos e algumas frases que eu acho que nunca me vão sair da cabeça. Lembro-me também recentemente de um casal me dizer que a dada altura jantava à luz das velas para que não houvesse interferência da luz artificial naquilo que era a facilidade que eles achavam que poderiam ter no adormecer daquela criança por ele já estar mais tempo às escuras. E eu acho que é por experiências como esta e por ter a oportunidade de contactar com várias famílias ao longo deste tempo que me fui apercebendo da importância de transmitir a informação de forma correta, que não é mentira que de facto a luz artificial pode interferir naquilo que é a nossa vigília e nos predispor para adormecer, mas vamos normalizar um bocadinho aquilo que é a realidade das famílias. Não é por nós comermos à luz das velas que nada vai mudar, e uma criança que tem alguma dificuldade em adormecer, isso vai ser solucionado dessa forma. Portanto, é importante chegar a informação até nós, mas nós também conseguirmos trazer normalidade às nossas vidas e não fazer disto assim algo muito complexo ou rígido, que se eu não seguir de determinadas regras, tudo isto vai correr mal. E pela sua experiência, que ganhos é que o bebê e a família podem ter em termos de sono se nós conseguimos trabalhar com esta família no último trimestre da gravidez sobre sono? E eu acho que isso até posso dizer até com alguma propriedade, tendo em conta que temos também uma taxa de utilização de serviço grande naquilo que é a preparação para o parto. Eu recebo muitas mensagens depois no pós-parto, às vezes dizendo-me coisas até muito agradavelmente surpreendidas, as famílias com o bebê que encontram à sua frente, e aí eu noto que fizemos bem feita a transmissão de informação, que foi aquela pessoa estava preparada para aquela realidade e a dada altura diz: está a correr tudo dentro daquilo que é normal, o meu bebê está bem, ele alimenta-se bem, ele dorme como um bebê. E o dormir como um bebê não é dormir 16 horas e grandes períodos, é o comportamento normal. E nós precisamos disto, de saber transmitir a normalidade aos casais, para que depois eles, na sua realidade, consigam ver isso com normalidade. E gerir as suas expectativas. Sim, se repararmos, quando nós estamos a passear um bebê pela primeira vez na rua, e se os pais interagirem com pessoas, o que lhes vão perguntar é quase sempre a mesma coisa, que é: come bem, dorme bem,
porta-se bem. E o que é isto de se portar bem? O que é isto de dormir bem, não é? Se nós tivermos a nossa expectativa bem alinhada, se quem nos ajudou a preparar para esta mudança, que eu não tenho dúvidas, é das mais avassaladoras que nós temos na nossa vida, a maternidade. Para quem gosta de ter controlo sobre aquilo que é o seu dia-a-dia, eu acho que não há nada que nos fuja mais do controlo. E a maternidade dá-nos isto, que é o de saber lidar com algo que se calhar nós não estávamos a contar que fosse assim. Mas quanto mais preparada eu estiver, quanto mais alinhada a informação estiver com aquilo que vai ser a minha realidade, melhor eu vou viver esses dias. E aí nós contribuímos muito para diminuir a insatisfação, a ansiedade sobre esta dificuldade de controlo. Não dá para controlar. E a nossa adaptação ao novo papel, que é um renascimento da mulher, da família. Tudo se transforma quando nós temos filhos. Então é sentirmos satisfeitos com essa transformação que ocorre. Porque é uma inevitabilidade, teria mesmo que acontecer. Satisfeitos, mas preparados. Sim. Satisfeitos, mas preparados. E relativamente à informação que considera importante os pais ouvirem. Portanto, muita informação também não é recomendado, mas para os pais que nos estão a ouvir, para os casais grávidos que estão neste momento a ouvir a Andreia, o que é que considera importante? Que temas sobre sono infantil? Das informações que normalmente mais me perguntam, não significa que eu acho que sejam aquelas que se calhar são mais importantes, mas aquilo que normalmente mais me perguntam, eu acho que tem muito a ver também com a preparação do lar para receber a criança. Precisam de saber de que forma colocar um quarto seguro, que tipo de cama deve ter, que tipo de colchão, como fazer a cama, como posicionar o bebê no berço. Há algumas temáticas que eu acho que são uma obrigatoriedade pela nossa parte, o facto de sermos profissionais de saúde, mas não tanto aqui uma necessidade das pessoas de querer saber sobre estes aspectos. Eu gosto sempre de falar sobre isto. A partilha de cama entre pais e filhos não dá para nós fazermos de conta enquanto profissionais que é uma realidade que não existe. Nós devemos falar sobre as coisas de forma aberta, até para as pessoas que estão connosco ou que são nossos utentes terem também em nós porto seguro para aquilo que são as suas dificuldades. Acredito que a maioria das famílias que opta por partilhar cama com os seus filhos, muitas vezes isso não é uma opção planeada, não é uma escolha consciente. Muitas vezes torna-se um comportamento reativo a uma dificuldade que as famílias encontram. E a verdade é que, se nós não conseguimos dar estratégias, muitas vezes, que ajudem as famílias a colmatar as suas dificuldades, não se resolve desta forma, dizendo que o bed sharing não deve ser realizado. Nós devemos falar sobre quando é que é mais difícil ou quando é que nós temos mais risco quando nós temos determinada prática. E isto é um tema que eu acho que é vital. Tem que estar mesmo nos conteúdos programáticos das sessões de adaptação à parentalidade. Quais são os riscos? De que forma temos menos riscos se eventualmente tivermos que o fazer? Mas eu acho que isto também é uma temática que é trabalhada já nas maternidades, onde muitas vezes se vê essa tal adoção do comportamento reativa, ou seja, em resposta à dificuldade. Porque o que é o comportamento de um recém-nascido? Das primeiras 6 a 8 horas é algo ativo, reativo, portanto tem a ver também com o seu comportamento hormonal. Depois, normalmente entra num período de maior sonolência, ainda durante estas 24 horas, e às 48 horas é um bebê ávido de mamar. É um bebê que é muito facilmente despertável, é um bebê que não dorme já às 3 horas seguidas, que normalmente se diz que os bebés acabam por dormir. Então, nós na maternidade já vemos aquela utente que até sabe que não deve partilhar cama com o seu filho, mas que passa uma noite inteira a amamentar de hora em hora sentada numa cadeira ou num cadeirão. E aqui nós também temos que pesar aquilo que nós estamos a ver à nossa frente. Nós não estamos a ver um bebê com um problema, nem uma mãe com um problema, nós estamos a ver uma mãe que tem que responder à necessidade do seu bebê, que às 48 horas ou pelo menos com mais de 24 horas, pode ser um mamar mais exigente. É mesmo assim. E nós aqui temos duas opções, que é ou normalizar esta questão de nunca posso de todo partilhar cama com o meu bebê, mas vou-lhe dar de mamar a cada hora sentada num cadeirão. E eu confesso que já trabalho na área da maternidade há 10 anos e não é nada incomum ver uma mulher a dormir literalmente sentada com o seu bebê ao colo. Então, pesar um bocadinho estas realidades e perceber, às vezes, o que é que tem menos risco.
E nós aqui, na maternidade, conseguimos se calhar controlar mais o risco, porque temos pessoas a ajudar, porque conseguimos ter uma intervenção mais atempada e mais efetiva para que não ocorra nenhum acidente. Mas em casa, quando as pessoas estão nesta realidade há 1 mês, há 2, há 3, o cansaço vai se acumulando. E eu até sou profissional de saúde e desta área tenho algum conhecimento. E o meu marido tirou-me uma fotografia com a minha filha, pai, com 2 meses ou 3. Eu estava sentada no cadeirão da minha casa a dormir com ela ao colo. E o quanto isto é difícil, porque a privação de sono é tal que a dada altura eu achava que estava consciente e não estava. E por acaso até tenho uma fotografia para ver isso. E como eu, muitas outras mães. Então eu acho que é importante nós, enquanto profissionais de saúde, sermos empáticos, olhar para a necessidade da pessoa, termos a capacidade de nos colocar face àquilo que é a dificuldade da pessoa e dar estratégias ou alternativas. Quando nós dizemos que o bed sharing é sempre mau, nós também devemos olhar para outros dados. E a Lullaby Trust, no Reino Unido, mostra que partilhar o sofá, até designa mesmo o sofá sharing, aumenta o risco de síndrome de morte súbita até 50 vezes. Face à partilha da mesma superfície. Então, nós aqui estamos a medir o risco, ao fim e ao cabo. Mas se eu de alguma forma for muito diretiva e muito contraindicando determinado comportamento que eu sei que ele vai existir, Vamos perder os pais. Vamos perder os pais, a confiança, a segurança naquilo que nós dizemos às pessoas e nós não estamos a ver a dificuldade que a pessoa está a ter à nossa frente. A quantidade de famílias que já passou pela consulta que faço e que me diz que está sozinha, que está mesmo sozinha, 24/24 horas com um bebê recém-nascido, não é fácil. Há várias realidades e a sociedade como ela está organizada hoje é muito individualista. Eu tenho um filho e estou dentro da minha casa, das minhas 4 paredes e não tenho qualquer suporte. E é dos trabalhos mais exigentes que nós podemos ter na vida, cuidar de uma criança. Uma mãe, quando acaba a sua licença parental, vai descansar no trabalho, a maior parte das vezes. Porque o trabalho que ela tem em casa é muito difícil, é exigente e nunca para. 24/24, multiplicando sobre os primeiros meses de vida que são muito exigentes. Então eu acho que nós como profissionais de saúde temos que refletir um bocadinho sobre isto, que é os comportamentos existem e porque as dificuldades estão lá. Então nós temos que estar ao lado das pessoas para as ajudar nas dificuldades delas e não criar mais obstáculos para que as famílias continuem a ter que desbravar caminho até conseguir encontrar alguma paz. E a Andrea falou aqui desta questão do bed sharing na maternidade. Houve uma das convidadas que referiu que na maternidade os enfermeiros incentivaram essa prática do bed sharing. O que é importante? Enquanto enfermeira, também partilhar aqui com os profissionais de saúde, nós transmitimos aos casais antes da alta no que se refere ao sono. Eu diria que aqui a informação que nós devemos transmitir às pessoas é que, de facto, o bed sharing não é aconselhado, não é recomendado, mas é contraindicado até aos 4 meses de vida, em algumas circunstâncias específicas, em bebés que nasceram com menos de 2,5 kg, leves para a sua idade gestacional. Devemos falar sobre aquilo que são também as condições para o sono seguro, ou seja, como é que eu coloco o recém-nascido, o bebê, no seu berço, de qual é o posicionamento, de que forma é que eu otimizo a sua temperatura corporal através do seu vestuário ou da roupa que lhe coloco, e o quanto isso também influencia nesta questão da síndrome de morte súbita e, portanto, transmitir estas informações, mas sempre com flexibilidade e fazendo entender que se eu passar a noite inteira, durante vários meses, sentada, e esta é uma realidade comum, eu encontro pessoas que me dizem, eu ainda hoje durmo sentada no sofá com o meu filho e ele tem 5 meses. Portanto, imagina, há 5 meses que esta pessoa descansa durante a noite com um bebê no sofá e que depois vai pousando no berço que está ao lado de sofá e a pessoa acaba por ficar ali porque a dada altura já não tem energia para sair da cama e atender. E eu não julgo. Eu acho que nós, enquanto profissionais, não nos cabe julgar. Cabe-nos informar. Cabe-nos perceber as dificuldades das pessoas e perceber que muitas vezes há algumas saídas que as pessoas encontram no sentido de ter paz, conseguir descansar.
E nós só temos que oferecer alternativas que sejam melhores e mais seguras. E ainda fazendo a ponte com a questão anterior, Andreia falou da importância de nós partilharmos a informação sobre o sono seguro no curso de preparação para a parentalidade, que é fundamental, que é que os pais precisam de saber, e também esta gestão de expectativas relativamente à autonomia do sono do bebê, que há muitos pais, como referiu e bem, que querem que gostavam ou que têm essa expectativa que o bebê deve ser autónomo ou tem de ser autónomo logo desde os primeiros meses de vida. Esta questão também é importante de nós consciencializarmos os pais do que é ser bebê, o que é o sono dos diferentes meses de vida e principalmente nos primeiros 6 meses de vida. O que é que considera que é importante os pais saberem sobre o sono do bebê nestes primeiros meses? Que os possa ajudar a gerir estas expectativas que muitas vezes não são as reais e que depois que é mais ansiogénico para os pais nestes meses. Uma das coisas que eu gosto sempre de falar é perceber qual é o comportamento normal de uma criança nos primeiros meses de vida. E uma das coisas importantes é perceber que as crianças agora, até aos 6 meses de vida, elas não são em nada diferentes das crianças de há 300 anos ou 400 anos atrás. E se nós pensarmos na forma como nós temos a vida organizada desde há 300 ou 400 anos atrás, nós vemos uma diferença brutal. Portanto, hoje em dia, cada família tem a sua casa, com boas condições, um berço, um local para o bebê dormir que é seguro, o bebê está bem vestido, nós asseguramos as suas necessidades nutricionais de forma clara. Portanto, nós conseguimos dar tudo aquilo que nós achamos que é fundamental para que o bebê não tenha nenhuma necessidade e possa permanecer ali durante algumas horas a dormir. Não nos parece lógico que o bebê só consiga dormir ao nosso colo. E eu acho que aqui é importante pensarmos nisto, que é, o bebê tinha mecanismos de sobrevivência. E um dos mecanismos de sobrevivência era garantir que o cuidador estava ali. Porque se soubesse que o cuidador estava disponível para ele e estava próximo, quando eu digo próximo em contacto físico, ele sabia que tinha mais probabilidade de sobreviver. E manter o cuidador próximo era manter o bebê quente, era manter o bebê nutrido. E isto era fundamental para o seu desenvolvimento e para conseguir a sua sobrevivência. E as crianças de agora, elas não são muito diferentes daquilo que eram antes. Elas querem manter os seus cuidadores perto. Agora, o que é que a nossa cabeça nos diz? Porque nós somos mamíferos, mas racionais. Então, começamos a pensar, se ele tem a fralda seca, se ele mamou bem, agora é hora de dormir. Porquê que não dorme 3 horas ou 4 horas seguidas? Mas porquê? Porquê que dorme 3 ou 4 horas seguidas, mas apenas se estiver em cima de mim? Porque o bebê garante que está seguro. E isto da segurança e do sono, eles andam de mãos dadas e são tão importantes e vitais para construir uma relação positiva com a hora de dormir, que muitas vezes para nós, adultos, racionais, não é? Olhamos para esta conjugação de dados e não entendemos. Isto não faz sentido. Tem uma casa quente, tem um berço ótimo, tem tudo. Porquê é que não dorme? Porque é um bebê a ser bebê e a querer a sua vinculação, a sua ligação para garantir que está tudo certo. E agora sim, eu já posso dormir. E quem fala com pais de bebés pequeninos vê isto todos os dias, que é, se eu pousar no berço, parece que tem picos, ele chora. Mas se ele estiver ao meu colo, senhora enfermeira, faz cestas enormes. Dá-me 3 horas. Okay. E isso é normal. Nos primeiros meses de vida é importante transmitir isto aos pais. Isso é normal. Isso é que é o normal. Não era expectável que eu pousasse o meu bebê e ele não precisasse de garantir que eu estou ali pertinho para poder dormir sossegado. Isso era pouco expectável. Se calhar, há 300 ou 400 anos atrás, este bebê não tinha, digamos assim, aqueles ingredientes para garantir a sua sobrevivência, porque ele não mantinha o cuidador ali perto. Hoje em dia nós não precisamos disso. Parece-nos até que não faz sentido, mas a verdade é que os bebés se comportam como sempre se comportaram e garantir que os seus pais estão ali é vital. O colo é uma necessidade vital, tal e qual como comer, estar limpinho, estar quentinho. Entender isto, eu acho que é uma salvação para um pai ou para uma mãe de um bebê pequenininho. Dá alguma tranquilidade. Muita. E pela sua experiência, quais são as razões, os motivos que levam os pais a procurar ajuda profissional nesta área do sono infantil? Lembro-me que uma vez, assim, a propósito de uma conversa assim como esta, alguém me dizia assim, pois é, porque na tua área as pessoas são muito individualistas, só se preocupam com o seu próprio sono. E eu não posso discordar mais disso, eu não acho nada disso. Minha experiência diz-me que
o principal objetivo das pessoas procurarem ajuda profissional na área do sono não é melhorar o seu próprio sono. E digo isto principalmente pela quantidade de famílias que chega e que o bebê até, entre aspas, dorme muito bem. Portanto, aquilo não me chateia, o bebê dorme muito bem, mas eu quero saber mais sobre isto. Eu quero saber se é normal demorar 1 hora a adormecer e chorar muito para adormecer. Eu quero saber se é normal dormir só meia hora. Isto é normal, dependendo da faixa etária. E preocupa as pessoas saber se os seus bebés estão a dormir bem, se estão a estabelecer uma boa relação com o sono, ao contrário daquilo que se pensa, que é só recorre, neste caso, a apoio formal nesta área do sono, se o bebé tiver muitos despertares noturnos e eu não conseguir dormir nada bem à noite. Não é nada essa a realidade que eu vejo no dia-a-dia. E não vejo nada os pais preocupados consigo próprios. Nada. Eu vejo os pais... Olhar para um pai ou para uma mãe até é muito comovente, porque é de um altruísmo, a forma como se cuida dos nossos filhos. Eles nem sequer percebem às vezes as suas próprias necessidades ou ignoram-nas durante vários meses em prol de cuidar bem dos seus filhos. Isto é assim incrível. Fico muitas vezes emocionada quando vejo esse tipo de testemunhos à minha frente e eu então acho que realmente são vários os motivos que levam as pessoas a recorrer a esse tipo de consulta, mas não é olhar para a sua necessidade própria, não. Na grande maioria dos casos não. Para o bem-estar do bebê. Sim. Embora eu considere que ainda há um bocadinho o mito de que quando se pede ajuda do sono parece que vão dar aqueles processos de que o bebê vai chorar e que vai ser muito difícil. Acho que essa ideia também afasta um pouco os pais de pedir ajuda no que se refere aos processos de sono e é importante também transmitir aos pais que estes processos de sono são processos individualizados de acordo com os objetivos dos pais e construindo de acordo com o bebé que têm à frente. André, esse é algo que é importante nós deixarmos esta mensagem aos pais. E nesta ajuda profissional que a Andrea dá aos pais e que tem uma grande experiência nesta área, o que é que considera mais importante de transmitir à família e avaliar com estes pais? Uma das coisas que eu gostava muito, se calhar que chegasse a mais pessoas, é a rigidez não é boa em coisa nenhuma. Exatamente, era o que falávamos agora. Porque seguir uma rotina muito rígida, ter rituais, rotinas que não são flexíveis ou adaptados às necessidades do dia-a-dia, da própria família, faz com que as famílias vivam num stress constante, que é, a dada altura, só porque ele não fez aquela sesta que devia ter feito no horário que fez, tudo vai virar-se do avesso e a minha noite vai ser um caos e o meu dia vai ser um caos e tudo vai ser difícil. Então, é importante passarmos também a mensagem de que as rotinas são importantes na infância, sim, mas não é num bebê com 2 meses de vida. Não vai fazer diferença significativa se tomou o banho às 22 ou às 22h30 ou às 17, porque naquele dia, na família, fez sentido que aquele horário fosse mudado. Isso não é de todo importante. Não é isso que vai condicionar o sono daquela criança. A rigidez naquelas questões que falávamos do jantar às escuras por causa da luz artificial. Eu acho que é importante que as famílias tenham leveza. A maternidade já é pesada o suficiente para nós termos mais regras e mais rotinas e mais rituais que possam complicar tudo. A existir, que sejam coisas facilmente execuíveis e replicáveis ao longo dos dias, que não sejam um massacre para ninguém, porque, na verdade, se for constituído por vários elementos, aquela rotina ou aquele ritual, das duas uma. Temos uma criança com 18 meses que até gosta de fazer aquela sequência de tarefas e que aquilo é giro e ajuda a criança a gostar de dormir, eu acho ótimo. Mas num bebê tão pequenininho, ter algo complexo para replicar todos os dias só vai dificultar a vida das pessoas e não vai trazer ganhos significativos. E as pessoas vão de reparar que naquele dia em que às vezes não cumpriram a coisa como era suposto, aquele bebê dormiu bem na mesma. Portanto, vamos dar leveza. Eu acho que é isto que nós temos que transmitir enquanto profissionais de saúde nesta área do sono infantil, que é as regras, o conhecimento científico, tudo existe para nos ajudar. Mas se a dada altura nós tivermos a nossa vida em stand-by porque estamos a tentar gerir cestas e sono e tudo, nós não estamos a viver, nós não estamos a aproveitar a infância dos nossos filhos. Por isso, vamos ser flexíveis e vamos aproveitar o que a informação nos traz de bom sem que isso seja rígido ao ponto de nos controlar o dia-a-dia e a vida de uma forma negativa.
E nos primeiros meses de vida é difícil nós conseguirmos uma rotina com os bebés. Sim. E é algo que nós também temos de ajudar os pais a compreender antes do bebé nascer, que é normal não ter uma rotina, é normal nos primeiros meses de vida o bebé um dia adormecer, começar às 8 da noite o sono, no outro dia às 9, um dia acordar às 6 da manhã, outro dia às 7, nos primeiros meses isso é normal. Completamente. E imagine o stress que as famílias sentem quando pensam que, por não seguirem aquele encadeamento, a dada altura isto já vai correr tudo mal e a culpa é minha. Porque quando nasce um filho, nasce a culpa. E a culpa é tramada. Porque a dada altura nós culpamos de tudo. É porque eu não fiz aquela sequência, se eu fizesse, corria bem. É porque eu não geri bem o dia, porque se eu gerisse, corria bem. Eu estou a falhar. É esta a sensação que a maior parte das famílias traz quando chega à consulta. Eu estou a falhar. Diga-me, por favor, onde é que eu estou a falhar? E quando nós dizemos, não está a falhar em nada, está tudo bem. É mesmo assim. Lá está. Ou nós temos a expectativa bem alinhada, ou temos uma permeabilidade à informação que nos permite ficar satisfeitos com a resposta ou a dada altura. Aquilo é... O mundo desaba, que é, se está tudo bem, isto é assim, então... eu não sei o que vou fazer à minha vida. E é importante nós conseguirmos ajudar as pessoas a entender que é mesmo assim. É um bebê pequenino a ser bebê e a dormir como bebê. No final de cada conversa tenho um desafio para colocar aos meus convidados. Chegamos ao segmento Aprende com quem sabe. Vamos trocar o sono por miúdos. Se tivesse de dar um conselho a pais, crianças ou jovens, quem escolheria e que conselho é que dava? Escolhi os pais, porque são as pessoas com quem eu mais trabalho no meu dia-a-dia. E se tivesse que escolher só uma coisa para lhes dizer, seria: não tenham medo de dar colo, não tenham medo do vício, não tenham medo de nada disso, porque a atenção, o colo, o cuidado nunca estragaram ninguém, nem nunca contribuíram para um mau desfecho naquilo que é o desenvolvimento da criança. Por sua vez, a falta dele às vezes contribui para que hajam dificuldades ou desafios que às vezes são precisos quase uma vida inteira para ser trabalhados. Por isso, não se inibam disso. Muito obrigada, Andreia, por ter partilhado connosco o seu notável conhecimento nesta área. Terminamos o episódio de hoje. Pais, crianças e jovens que dormem mal não estão sozinhos. Estamos convosco no próximo episódio do podcast Sono Trocado por Miúdos. Obrigada e até lá. Houvesse um podcast de informação com técnicos experientes e preparados para responder à dúvida ou questão dos pais que tantas vezes estão cansados. Vamos trocar o sono por miúdos. Vamos trocar o sono por miúdos. Vamos trocar o sono por miúdos. Só grandes músicas.